Olá, minha querida, como você está? Vamos para a nossa leitura, dia 271 de 365 dias. Leremos inicialmente o livro de Isaías 54, a partir do versículo 1 até o capítulo 57, versículo 13. Vamos juntas? Diz assim a palavra do Senhor. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez, porque o seu Criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. No ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeralda e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá, ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe governante dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você,
por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar de sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximarem do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que consagra os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer o vinho, vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Os justos perecem, e não há quem se importe com isso. Os piedosos desaparecem sem que alguém considere este fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Os que andam em retidão descansam no seu leito. Mas vocês, filhos de feiticeira, vocês, descendência de adúlteros e de prostitutas, venham cá. De quem vocês estão zombando? Contra quem estão escancarando a boca e mostrando a língua? Por acaso vocês não são filhos da transgressão, descendência da falsidade, vocês que se inflamam em seus desejos junto aos carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa,
e sacrificam os seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Entre as pedras lisas dos ribeiros, vocês escolhem os seus ídolos, elas são a sua parte. Sobre elas vocês também oferecem as suas libações e apresentam ofertas de cereais. Será que não poderia estar contente com estas coisas? Sobre um monte alto e elevado, vocês põem o seu leito. Para lá vocês sobem para oferecer sacrifícios. Atrás das portas e das ombreiras, vocês põem os seus símbolos pagãos. Afastando-se de mim, vocês sobem ao leito e o alargam para os seus amantes, apresentando-lhes as suas exigências. Vocês gostam de se deitar com eles e lhes contemplar a nudez. Você vai ao rei com óleo e multiplica os seus perfumes. Envia os seus embaixadores para longe, até a profundidade da sepultura. Nessa longa viagem você se cansa, mas não diz, é inútil. Você encontra novas forças, por isso não desfalece. Mas de quem você teve receio ou temor, para que mentisse e não se lembrasse de mim, nem me levasse a sério? Será que é porque me calo, e isso desde muito tempo, e você não me teme? Eu publicarei essa sua justiça e as suas obras, mas isso não a beneficiará em nada. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. O vento levará todos eles, um sopro os arrebatará, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Agora leremos o livro de Efésios, o capítulo 6, todo o capítulo, terminando então a leitura do livro de Efésios. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isto outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para, com ousadia, tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer, e para que saibam como estou e o que estou fazendo. Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora leremos o livro de Salmos, capítulo 70, todo o capítulo. Ao mestre de canto de Davi em memória. Agrada-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Agora finalizaremos a nossa leitura do dia em Provérbios, capítulo 24, versículo 8. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Amém? Glórias ao Senhor pela sua palavra. Pai, diante da tua presença, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, ó Deus. Nós clamamos, Espírito Santo do Senhor, que nos ajude, Pai, a guardarmos a tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos, ó Deus, a pecar contra ti. Obrigado por mais esse dia. Fica conosco, Jesus. É assim que eu oro, em tua presença. Amém. Obrigada pela sua companhia e eu te vejo na nossa próxima leitura. Até lá.